Nós temos o prazer de receber aqui na cidade de Santos Pastor Edson Teixeira, que tem uma história de vida belíssima, um testemunho marcante, um homem de Deus, usado por Deus, e hoje está aqui na primeira conferência de liderança com propósito. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Na verdade, o nosso público quer conhecer um pouquinho do Pastor Edson Teixeira, mas eu entendo que muitas pessoas são tocadas através da sua mensagem. É muito lindo sair por aí pelas igrejas pregando o evangelho. Mas eu queria começar perguntando para você, antes de existir o evangelista, o pastor Edson Teixeira, quem era Edson Teixeira? Bom, é uma alegria muito grande estar aqui com você, poder compartilhar com as pessoas amadas que estão nos acompanhando através dessa programação. O Edson Teixeira, ele é uma pessoa antes de Cristo e ele é outra pessoa totalmente diferente depois de Cristo. Então a maioria das pessoas hoje conhecem o Edson Teixeira depois de Cristo, né? Porque o Edson Teixeira antes de Cristo foi, como eu compartilhei hoje na conferência, Deus me encontrou quando eu tinha 18 anos de idade. Na verdade, eu tive um encontro com Deus com 18 anos de idade. Eu fui menino de rua. Para as pessoas que sabem o que é FEBEM, eu com 15 anos de idade estava na FEBEM, na Celso Garcia, ali no Tatuapé, em São Paulo, que na época era uma das piores FEBEMs que existia aqui no Brasil. E ali dentro, que supostamente aquilo é construído para restaurar o caráter das pessoas, ali dentro, na verdade, o meu caráter foi degenerado mais ainda. Saí dali mais envolvido ainda nas drogas. Com 17 anos de idade, o Edson Teixeira já tinha 19 processos, já tinha passado por uma prisão por 32 vezes, General Carneiro, Sorocaba, Cesário Lange, Tatuí, São Paulo. Enfim, fui uma pessoa envolvida totalmente no mundo das drogas e do crime, mas no dia 15 de outubro de 1987, desesperado, sem desejo mais de viver, sem perspectiva alguma da vida, eu tive um encontro com Jesus de Nazaré, que é aquele que pega o pau torto e endireita, porque ele é o supremo carpinteiro da eternidade. Pastor, uma história de vida muito forte, né? A gente às vezes olha assim, um homem de Deus, usado por Deus, transformando vidas através da palavra, né? Agora, com uma história forte, né? Uma vida no meio das drogas, morador de rua, né? Isso é a maior esperança de que realmente a pessoa pode se recuperar. Mas eu queria que se falasse um pouquinho da sua experiência ali na casa de recuperação. Eu sei que você teve muitas experiências com Deus ali na sua conversão e experiências até mesmo engraçadas. Então eu queria que você compartilhasse com a gente. Tá, a partir do momento, do primeiro dia da minha conversão já foi algo engraçado, né? Eu tinha 18 anos de idade e nunca um evangélico tinha me falado de Jesus. E a pessoa que me evangelizou, ele estava com um cigarro de maconha na mão e ele estava com uma arma, um calibre 38 na cintura. E aí ele sabia que eu ia morrer, que eu estava perdido mesmo. E aí ele olhando para mim, disse assim, eu sei quem pode tirar dessa, tá ligado? Aí eu olhei para ele e falei, quem? Ele falou, Jesus Cristo, meu. Aí eu comecei a dar risada e ele começou a chorar. Eu dava risada e ele chorava. Aí eu perguntei por que ele estava chorando. Ele disse assim, não, é porque eu sou desviado. Aí eu falei, o que é isso? Eu não sabia que era ser desviado, eu não sabia nem que era estar no caminho, muito menos ser desviado, né? Aí ele começou a chorar e disse, não, porque os 10 anos mais felizes da minha vida, eu estive dentro de uma igreja evangélica e eu estou afastado, eu preciso voltar, eu preciso de Jesus. E eu conheço uma casa de recuperação e a gente pode ir para lá. Vamos pegar um carro, vamos correr para lá e lá você pode se recuperar também, deixar as drogas, sair do crime. Então foi assim que eu me converti, uma pessoa fumando maconha e com um revólver na cintura que conseguiu falar de Jesus para mim. E aí eu fui para essa casa de recuperação. Fui lá pensando assim, bom, vou lá para dar um tempo à minha cabeça, depois de uns 3 meses eu volto 100 por hora. Só que quando eu cheguei lá eu caí nas mãos do Supremo Oleiro, né? O Senhor Jesus que pega as nossas vidas e transforma como um barro nas mãos do oleiro. E estando lá nessa casa de recuperação, eu conheci Jesus no dia 15 de setembro de 1987, às 3 horas da manhã, debaixo de um pé de pitanga, na beira do rio Piracicaba, olhando para a lua. Foi o dia que eu conheci Jesus. Umas 2 semanas depois, eu escutei a voz de Deus. Eu tinha 2 semanas de convertido e Deus falou comigo que eu seria um
um mensageiro às nações da terra, que eu iria pregar o evangelho de Jesus às nações da terra. Então eu sabia que agora existia esperança para mim, que até então eu pensava, vou ser médico, vou ser advogado, vou ser mecânico, o que eu vou ser? E quando Deus falou comigo esse dia, eu sabia que dali para frente toda a minha vida seria dedicada a ser um anunciador do evangelho. O problema é que eu não sabia falar direito. Então eu me converti, meu português era morou, qual é que é, desbaratina, pode crer, tá de goma, tá de lua. E lá na casa de recuperação, os obreiros não me deixavam falar porque eu falava muita gíria. Então o que aconteceu? Eu comecei a pregar para as árvores. Eu tinha um pedacinho de madeira que parecia um microfone. Na minha imaginação, aquele pedacinho de madeira era o microfone. Tinha um morrinho de terra lá no meio das árvores dos eucaliptos. Para mim aquilo era um púlpito. E aí todo dia, durante 9 meses, eu fechava os olhos e eu imaginava alguém naquele púlpito dizendo: vamos ouvir agora a palavra de Deus, e com Edson Teixeira, o pregador. E aí eu subia no meu púlpito. E eu fiquei durante 9 meses pregando para as árvores. Elas nunca faltaram uma reunião, nunca murmuraram da minha pregação. E foi ali que eu desenvolvi a arte da pregação, pregando para as árvores durante 9 meses. Essa é uma das coisas engraçadas que aconteceram ali. Hoje as árvores estão todas convertidas, né? Conhece todas as suas pregações, mas maravilhoso isso, é lindo. Para de repente você que está assistindo, que vive uma história parecida, que pensa que não há esperança para você, é só a gente olhar para você, né, pastor? Há esperança sim. Eu fui escolhido